Olá, que noite maravilhosa. Essa noite de domingo à noite, você para um minuto para assistir um jogo de futebol, para ver lances, para ver um espetáculo e ver uma história de amor acontecendo. Que noite incrível, que noite maravilhosa para se amar alguém, para acreditar em alguém, para gostar muito de alguém. Esse é o nosso caso de hoje, nossa história de hoje, que vai contar a história de um técnico português que se apaixonou por um jogador de futebol. Que história linda, uma história maravilhosa. Um técnico português que olhou, não, você é o meu favorito. Felipe Luiz tinha um Plata, Tite tinha um Gesso, e você, Samuel Lino, você vai ser a minha história de amor. Que história maravilhosa, que história maravilhosa. É lindo, é lindo. Pena que isso atrapalhou o Flamengo pra caralho. Atrapalhou pra caralho. O técnico Leonardo Jardim começou a ter favoritos. Não é possível, cara. Tu assistiu o jogo, tu assistia lance a lance, e no pior jogo do Samuel Lino, pior jogo do Samuel Lino, o cara não tira ele de jeito nenhum. Tira todo mundo que tá jogando bem. Tira os atacantes todinho. É isso que a gente vai conversar hoje. Essa barbaridade, esse absurdo, essa loucura que o Leonardo Jardim fez, entendeu? Que devido ao resultado ser positivo, ter sido uma vitória, foi ignorado. Mas cara, não dá, cara. Samuel Lino, ele melhorou muito com o Leonardo Jardim. Melhorou muito. Mas você chegar ao ponto de deixar o Samuel Lino numa partida que ele não jogou bem, foi a pior partida do ano. Pior partida do ano. Até se contar com a do Felipe Luiz esse ano, essa foi a pior partida do Samuel Lino. O cara não acertava nada, o cara não conseguia fazer nada. Todo mundo deixava o cara na cara do gol, ele não fazia porra nenhuma. E o que o Leonardo Jardim faz? Aquele careca safado. Ele tira todo mundo, tira o Pedro, que é essencial naquele ataque. Tira o Carrascal no melhor jogo do Carrascal. Em 2026 foi domingo. Melhor jogo do Carrascal em 2026 foi domingo, cara. O cara simplesmente comeu a bola. Só dava o cara, macho. E aquele lance do gol foi lindo demais, cara. Olha aí, o Emerson Royal, que foi uma substituição, né? Devido ao desgaste. Que ali, Léo Ortiz, Emerson Royal e Carrascal, foi um gol lindo demais. Mas cabia muito mais, cara. Outra coisa que o Flamengo tem que corrigir, cara. Ali era jogo pra golear, pra humilhar. Tu tá ligado que é 1-0 ser humilhante? Foi aquele jogo. O Flamengo teve 700 passos, o Grêmio não chegou em 300, cara. Só deu o Flamengo e Jorginho. Caralho, o Jorginho joga demais, meu irmão. Puta que pariu. Outro jogo incrível. O cara chegou pra dominar, cara. O cara chegou pra mudar tudo. Aí essa semana a gente veio rodar aí. Eu vou até falar em outro vídeo disso. Uma postagem do Planeta do Futebol, falando que o Jorginho foi oferecido e o Palmeiras não quis levar porque era muito velho e focou no Andrés. Hoje o que o Andrés já fez, o Jorginho, mano? Ô, baixaria dele. O Jorginho dominou, cara. Ele dava cada passe que chegava era só concluir, mas o Flamengo não conseguiu, cara. Você tem que corrigir pra ontem, mano. Essa falta de conclusão. A bola chegou pouco no Pedro. E às vezes que chegou, infelizmente, o Pedro não conseguiu. Mas, cara, foi muita oportunidade. E quando teve as substituições, o Bruno Henrique ficou na cara do gol. Não conseguiu chegar lá. O Dela Cruz também teve uma grande chance, entendeu? Cara, mas eu não tirarei o Carrascal nessa partida, cara. O Carrascal tava jogando muito bem, cara. Carrascal, o Pedro tava bem, Jorginho tava bem, o Everton Araújo ali. Tu é doido, mano, os caras são titular, mano. Pena que não vão poder jogar a próxima partida, né? Mas, cara, tu não pode mexer num time desse, tu ter um elenco desse e não tirar. Tu tem que entender quando o cara não tá bem. Se o Pedro não tiver bem, no dia ele tem que ser tirado. Se o Jorginho não tiver bem, se o Arrascaeta voltar um dia não tiver bem, o cara tem que ser tirado, macho. Agora não, fica o Leonardo Jardim namorando no Samuel Lino.
Se apaixonou, se encantou, o cara faz o que quer. Vacila que só. Fez o pior jogo dele. Nível 2025. A vergonha que ele fez. Cara, tem que entender, ó, nesse jogo, se o cara não tá bem, eu vou tirar ele, vou botar outro, eu tenho peça de reposição, cara, eu tenho 2 times. O Cebolinha, o que aconteceu com o desgraçado Cebolinha, macho? Ah, ele quer sair, ele não quer mais jogar. Beleza, mas ele ainda tem contrato, não tem não? Ele ainda tem contrato. Provavelmente vai sair de graça no final do ano. Ele não pode jogar não. O cara não vai fazer, vai atrapalhar. Não é possível, cara. Ele não ia atrapalhar mais que o Samuel Lino. Por que o Cebolinha não jogou? Tá entendendo? Quem não é pra jogar é o imoral do Wallace, entendeu? Esse não é pra jogar. Ainda machucaram o Ayrton Lucas num jogo que ele fez até bonzinho. Aí botaram o Varela ali de improvisação, né? No lugar dele. E jogou bem, cara. Tu é doido, mas o Varela, juntar lateral direita e esquerda, ele é o melhor do Brasil hoje. O cara joga bem nas duas, mesmo não sendo a melhor dele, ele joga bem. Ele vai lá e dá e ele é a responsabilidade, assume. Tu é doido, macho. Que postura incrível, cara. Tem como não, cara. Jogador assim que a gente tem que procurar. Esse jogador tem que, se possível, morrer no Flamengo. Tá entendendo? Agora tem que saber trabalhar isso, mano. Porque senão não adianta, cara. Não adianta. Tem que trabalhar essa finalização. Que é um problema crônico do Flamengo. Os últimos tiveram. O Felipe Luiz tinha demais esse problema. Tite tinha demais esse problema. E hoje a gente vê o time com esse problema ainda. Caralho, mas aquele era jogo de 5, 6 gols, mas ia ser parecido nível Vitória. Mas o Grêmio tá jogando pior que o Vitória ano passado, 8-0. Pior, cara, pior. Mas não entrava a porra da bola, mas bateu um bocado de vez na trave, mano. O Everton teve muita sorte, fez uma outra defesa, mas a trave engoliu, cara, engoliu. É muito complicado essa situação, cara. Isso tem que ser trabalhado porque vai chegar uma hora que o Flamengo vai ser cobrado por isso. Igual o Palmeiras é cobrado pelos maus resultados. Cara, que vergonha foi essa semana do Palmeiras, meu irmão. Que vergonha. Coisa de time ridículo. Coisa de time sem vergonha, cara. Como é que o cara vai pro Pará, jogou muito mal o Palmeiras, empatou 1-1 com o Remo levando o gol no começo, saindo na desvantagem. Teve ajuda do árbitro. Teve mão na bola que não deram o pênalti pro Remo. Teve uma falta ridícula no Andreas Pereira, que expulsou o cara, que não pegou. Pegou nas costas. Não pegou nas costas do Andreas Pereira. Não pegou nas costas do Andreas Pereira. E no final, chorando pelo aquele gol que bateu na mão do Flaco Lopes. É um cabaré, macho. Aí vai levar. Leva vídeo. Levou vídeo de cara dublando o juiz. Levou o negócio pra CBF. Passou vergonha. Passou a maior vergonha que um time nacional já fez. De nível, porque é um nível nacional. Nível continental. É nível continental hoje o Palmeiras. Segundo melhor do continente. Entre aspas. E faz um negócio desse, cara, é muito vergonhoso. Posta uma nota da CBF, a galera vai lá no X, né? O antigo Twitter, e vai lá e corrige. Diz que mostra que a CBF não admitiu nada. Só diz que é passível de interpretação. Cara, é ridículo, é ridículo. O nível que o Palmeiras se apequenou. E ainda foi defender o Ramon Batiabel, cara. Como é que foi? Como é que os caras escancaram essa situação, acho? A gente assiste isso e não entende, cara. Não é fácil, não. Ele não tem como ir mais longe. Ele vai lá e vai. O Palmeiras surpreende, cara. É divertido. Eu tava vendo aqui essa semana, né? Geralmente eu faço isso na terça, mas só devo fazer hoje na quarta. Mas tu vai ver naquela ali, tu vai, não, ele não vai fazer isso, não vai chegar aí, não vai ser assim, vai lá e acontece, simplesmente. Os caras não tem limite, esse time, cara, e tudo isso é fomentando, vai fomentar pro Cruzeiro, que é o próximo adversário dele, que tá melhorando, só que vai pegar um Palmeiras muito protegido, um Palmeiras que vai se como é que eu posso dizer? Ele vai usar essa situação toda
pra ter defesa de arbitragem, pra passar pano igual foi passado ano passado. As situações que aconteceu com o Palmeiras, que era pra ter sido expulsão, as que não teve expulsão, que teve gol, teve pênalti pra ele, vai ser na mesma situação. E os próximos dois é Cruzeiro e Flamengo. São dois que vão pegar a batata assando, cara. Vai pegar a batata assando. E a juizada morrendo de medo, porque os caras instigaram, mano. Os caras instigaram, vai ser o grande desafio, viu? Daqui a 2 semanas, na primeira final de 2026, Flamengo e Palmeiras, vai acontecer essa situação. Vai dar um time muito acuado. O do Cruzeiro, com certeza. Eles estão muito lascados. Acho que é domingo o jogo deles dois. Mas os caras estão lascados, velho. Vão pegar um Palmeiras acuado. Mas eu tenho fé que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. No mínimo empatar, mas dá pra ganhar. Com a melhora ali do time. O Gerson voltando a jogar bem. O Caio Jorge conseguindo desenvolver uma ou outra coisa ali, que não é o mesmo do ano passado, que foi um caso à parte. Quase o Flamengo deu 50 milhões nele. E o Gerson melhorando, tem aquele lateral Kaique, né? Que o Flamengo tá interessado. Cara, tem potência. E o Arthur Jorge vai dar uma doidinha. E vai deixar os palmeirenses dizer, porra, eu queria ter esse técnico aqui. Que o Arthur Jorge tá corrigindo algumas coisinhas. Pegou um time falho, pegou um time fraco, pegou um time que não é primeiro lugar, pegou um time que é terceiro, se tiver sorte. E hoje dá pra ganhar. Na minha visão, o Cruzeiro, se jogar sério, se não for muito atrapalhado, o que deve ser pela arbitragem, dá pra ganhar. E o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, né? O Atlético tá numa decaída, mas o Flamengo vai ter seus desfalques, né? Não vai ter nem o Everton, Araújo, nem o Jorginho. Tem que torcer pro Pulgar voltar bem. Tem que colocar alguém ali pra repor. E tem que saber trabalhar quem tá bem e quem tá mal. Simples assim, acabou. É isso que o Lanajade tem que fazer. Tem que ganhar. Tem que botar na cabeça. Brasileiro e Libertadores é prioridade. Vai ter um jogo amanhã. Na sexta-feira eu vou falar disso, mas aí tem um jogo amanhã com Vitória, o jogo da volta. 2-1 só. O Flamengo fez no primeiro jogo. Por tudo que é mais sagrado, Vitória. Em nome de Deus, vença amanhã de 2-0. Livre o Flamengo dessa maldição que é a Copa do Brasil. A Copa Série B que eu chamo. Após jogo, né? Eu vou fazer um vídeo, um 96 falando sobre detalhadamente hoje a minha opinião da Copa do Brasil, o que eu acho, porque que hoje eu tenho essa opinião, que eu fui formada muito por causa do ano passado, que eu cheguei à conclusão. Mas após o jogo, né? Eu acredito que na sexta devo estar falando disso. Mas eu quero muito que o Flamengo saia da Copa do Brasil. Muito, muito. E foque em Brasileiro e Libertadores. Descanse jogadores, poupe jogadores. E não perca tempo na Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, assisti um jogo ontem, o Internacional jogou bem, né? É isso. Eu vou falar no próximo vídeo, mas resumindo, Copa do Brasil é pra esse time, cara. O time que tá na merda, pegar um time de Série B e fazer alguma coisa. O Internacional, Cruzeiro passou vergonha ontem, quase embalado com o Goiás, entendeu? Esses times, não é pro Flamengo, não é pro Palmeiras, entendeu? Talvez nem pro Corinthians hoje, que ganhou ano passado. Ou seja, não dá, cara, pra esses caras jogar. É um título de consolação. Mas isso a gente conversa melhor no próximo vídeo. No mais, eu acho que basicamente foi isso. Vitória importante. Palmeiras empatou, podia ter perdido. Diminuiu para 4, com um jogo a menos. E com confronto direto daqui a 2 semanas. A primeira final. Talvez seja a primeira vez que um jogo deles no Brasileirão, no primeiro turno, vai ser tão importante. Vai ser esse. Vai ser muito importante, cara. E se Deus quiser, vai tudo dar certo. Agora é contar muito com a força de Deus e com a boa vontade do Leonardo Jardim e do time.